Aleluia! Quero glorificar a Deus, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Nós vamos entrar hoje no capítulo 8, com interpretação, com exegese e comentários, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Já deu certo. Que o Senhor nos dê sabedoria. É um capítulo mais assim, um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá. O Espírito Santo de Deus nos abençoe e faz-nos entender. Quero mandar um beijo grande aí para meus amigos, meus irmãos na fé, meus ex-pastores. Toma bastante água, gente, porque não podemos eliminar a água. A água não tem receita da água. E louvado seja Deus pela água, né? Nós hoje vamos relatar 2 Reis, capítulo 8. Tá assim, mega edificante em meio aos intricados, os intrigados relatos da história de Israel, 2 Reis, capítulo 8, né? O 8º capítulo do 2 Reis se destaca como um microcosmo da providência divina, da fragilidade humana e das consequências duradouras de nossas escolhas. Através da história da Sunamita, da enfermidade e cura de Ben-Hadad e da ascensão de Azael ao trono da Síria, somos convidados a mergulhar nas profundezas de um texto que ressoa as verdades temporais, né? Atemporais. Esse estudo do 2 Reis, capítulo 8, se propõe a desvendar as camadas de significados presentes em 2 Reis 8, explorando sua interpretação, exegese e os comentários relevantes que iluminam a narrativa. Buscamos com humildade e reverência compreender a mensagem que este capítulo guarda para nós, tanto em seu contexto histórico, quanto em sua aplicação à nossa jornada espiritual. Que a análise a seguir nos conduza a uma apreciação mais profunda da sabedoria divina revelada nas Escrituras e uma reflexão sincera sobre o nosso próprio caminho. Então, gente, nós aqui vamos estar falando, né, do 2 Reis, capítulo 8, que Deus nos abençoe. E 2 Reis, há uma análise profunda do cuidado divino. Olha para vocês verem, o cuidado divino com aquela mulher que, quando o profeta Eliseu falou assim, vá para outro lugar, porque haverá 7 anos de fome aqui em Israel. Então, houve uma providência revelada de Deus no capítulo 8. E o estudo, né, detalhado da fidelidade em tempos de crise. Parece que tem uma coisa aqui na minha boca. Em tempos de crises e atuais sobre a liderança e compaixão. Decifrando os mistérios da soberania e obediência. Então, nós vamos aqui estar perguntando qual a importância de recordarmos a história da Sunamita no capítulo 2, em Reis, do capítulo 8, do 1 ao 6. Lembrar que ela era uma mulher rica, que não estava precisando de nada, era muito boa com o profeta Eliseu. Ela acolheu o profeta Eliseu e ele mandou o servo dele perguntar o que ela queria. Ela falou que não precisava de nada. E ele falou, daqui 1 ano você vai ter um filho. E ela falou, por favor, não faça isso comigo, né? Como podemos entender essa ação de Eliseu em Damasco do ponto de vista ético e moral?
E quando ele fala com ela para sair da terra durante 7 anos, porque haveria fome, conforme, né, conforme foi falado no capítulo 8. E qual a relevância para nós do reinado de Jorão, filho de Acabe, e Acasias em Judá, filho de Josafá, no segundo Reis 8, do 16 ao 29. O que podemos aprender sobre a soberania de Deus ao considerarmos os desfechos narrados em 2 Reis, capítulo 8? Reis, capítulo 8, a mão invisível, destino e uma análise. Em 2 Reis, somos confrontados com a manifestação tangível da providência divina que opera nos bastidores da história. Mais do que uma simples coincidência, os eventos narrados revelam o plano meticulosamente orquestrado, onde cada personagem desempenha um papel crucial, muitas vezes sem sequer ter consciência da magnitude da influência divina em suas vidas. A cura do filho da Sunamita, a ascensão de Azael como rei no lugar de Ben-Hadad, e Eliseu, quando Ben-Hadad manda Azael perguntar a Eliseu se ele ia morrer com aquela enfermidade, ele falou sim. E aí ele falou, não vai morrer dessa enfermidade, não. Mas ele vai morrer de outro jeito. E aí Eliseu encarou o Azael assim, ficou encarando o Azael assim, de chorar, né? E aí, ao trono, o Azael, então ele falou assim, que ele ia ser rei. E ele falou assim, nossa, como um cão como eu vai pegar o trono, o rei vai ser rei na Síria. E aí, também aqui, e realmente ele mesmo, o rei Ben-Hadad não morreu da doença, que ele estava com ela, mas o próprio Azael o matou e tomou o trono dele. E aqui também fala sobre a perpetuação da linhagem de Davi, mesmo depois de morto, Deus confirma o que falou com ele. Da linhagem, são os fios internectados de uma tapeçaria tecida pela própria soberania de Deus. Então Deus sabia e sabe tudo que vai acontecer. Então aqui, gente, quando o rei, né, aí a figura da Sunamita, ela é uma protagonista silenciosa, personifica a fé resiliente e a recompensa da hospitalidade. Ela hospedou um profeta de Deus e ela teve a sua recompensa. Sua história, que se estende desde o capítulo 4, fecha em uma restauração completa. A providência divina protege durante a fome, guiando-a a seu exílio e garantindo-lhe a restituição da terra. Porque quando Ben-Hadad estava ouvindo a história que ele pediu para falar dos feitos do Eliseu, o servo do profeta Eliseu estava ali falando, Geazi, né? Falando do que aconteceu com a Sunamita. E quando ele está comentando o que aconteceu com a Sunamita, que ela teve um filho, da ressurreição do filho e tudo. Então o Senhor teve um ato de misericórdia. Não é apenas uma bênção individual, mas um testemunho do cuidado de Deus por aqueles que o honram e demonstram compaixão. É um lembrete de que mesmo em tempos de adversidade, a fidelidade divina de Deus permanece inabalável. Enquanto ele contava esse
esse acontecimento da Sunamita e tudo,